Vamos lá conversar hoje sobre psicoterapia corporal. O que que é? Por que que o corpo entrou nessa história? Que função o corpo tem? Ele nos ajuda a elaborar processos. Isso aí, né, lá? Vamos falar um pouquinho aí sobre psicoterapia corporal, né? Que história é essa? Por que não só a cabeça, né? Por que não só a mente, o pensar? Por que trazer o corpo também, principalmente para a terapia, né? Porque o corpo, na verdade, por que não o corpo, né? Não porque o corpo, mas por que não o corpo? É tão óbvio, não é? Parece que é tão óbvio a importância do corpo num processo, seja ele qual for. Então, na terapia não é diferente. Né? Como é importante a gente olhar para o corpo. E por muito tempo, e ainda em muitas abordagens, ele não é tão Não é considerado? considerado, exato, considerado, né? Então, assim, a psicoterapia Vamos, corporal veio da vamos brincar psicanálise. cortem-lhe as cabeças, né? Vamos cortar a cabeça um pouco É, nessa hegemonia, né? Nesse mundo em que só a razão faz. já começa por aí, né? Porque a cabeça representa o quê? O controle, né? E aí a gente quer estar o tempo todo no controle. E a terapia é um lugar onde é a busca de sair desse controle racional Entender, para entender que no final encontrar das outras formas de funcionar. Entender que no final das contas a gente não vai ter controle sobre tudo, né? Você estava começando a falar que vem da psicanálise, né? Freudão foi sacar isso também, né? Que não é tudo que a gente controla, né? Não, né? Começou daí a história. Ele começou a perceber que o inconsciente dominava e que tinham coisas que escapavam do nosso controle e que nos regiam sem a gente saber, sem a gente ter essa noção. E hoje é muito comprovado pela neurociência, né? O que o Freud disse lá em 1900 e pouquinho, e bolinhas, 1910, que ele estava 1800 falando e sobre pouco. isso. Ele já dizia sobre isso e, assim, hoje é comprovado, né? Então, quando a gente fala que as coisas que nos governam a gente não tem consciência, são todas essas redes neurais que vão sendo estabelecidas, né, com os neurônios e que vão automatizando nossos comportamentos, nossas ações, e a gente nem pensa, a gente nem sabe que a gente está só repetindo. Aí é outro conceito do Freud, né, que é a compulsão à repetição. A gente repete, Uhum. repete, repete, instaura uma forma de funcionar e aí segue no automatismo para o resto da vida, até poder entrar no processo terapêutico e É, fazer essa é, reedição e mudar e, essa rede. e às vezes até perceber que você está repetindo, repetindo, repetindo e que você não consegue mudar isso, né? Ah, eu quero mudar isso, eu quero deixar de fazer isso e não consigo, né? Então, o Uhum. processo terapêutico vem ajudar nesse momento. Mas a gente falou que a gente ia falar do corpo, né? Então vamos voltar para o corpo, porque o corpo é tão importante num processo terapêutico, qual a função dele. E quando a gente pensa no corpo, primeiro que, bom, né, o Reich e o Lowen, que foram os criadores, né, os pais aí, primeiro o Reich, que foi o pai da psicoterapia corporal, que foi ele o cara que falou, não, para com essa história de ficar só analisando falas e nem na frente do paciente, e vamos sair, vamos se posicionar na frente do paciente e ver quem é esse paciente, Olhar. quem é essa pessoa, olhar e ser olhado. E no olhar e ser olhado, ele foi percebendo que existiam padrões de comportamentos não verbais, né? O jeito de falar, o jeito de olhar, o jeito de se portar diante de um Gesticular. conteúdo, gesticular, diante de um conteúdo emocional que estava sendo falado e que se repetia. Falava daquele comportamento, falava daquele padrão, falava daquela situação, repetia o gesto, repetia a forma, repetia a expressão corporal. Ele falou: opa, tem algo aqui, vamos olhar para o corpo. Tem algo E aí, importante aqui a então, ser olhado. e Mesmo, aí ele mesmo começou porque, a pensar mesmo nisso porque e organizar. tinha muita coisa que a psicanálise não conseguia, aspas, resolver, né? Muita coisa que só com a fala, só com a linguagem não dava jeito. Então vamos olhar um pouco mais, porque tem essas coisas aparecendo aí, e talvez aí esteja uma solução, né? Uma resposta. Pois é. E aí foi a grande sacada dele. E depois do Lowen, né, que é
o criador aí, mas o que sistematizou mais a questão dos exercícios, do corpo, não só do corpo numa leitura desse corpo, desses gestos, desse funcionamento, mas numa forma de organizar como reorganizar esses comportamentos, como reorganizar, como refazer essa rede, como trabalhar essa rede através do corpo. E aí o corpo é muito importante, né? Porque se a gente for pensar, muito antes da gente ter consciência, a gente tem respostas corporais. Por exemplo, essa é um clássico, quando você se assusta com algo e você olha de novo e você fala... Não, pera, não era, né? Então você viu a mangueira, você fala, é uma cobra. Não, não é uma cobra, não, é só a mangueira do jardim. Você viu a blusa pendurada, você fala, tem alguém aqui? Não, é só a blusa que está pendurada. Então veja, você já responde, seu corpo já responde antes de você raciocinar. Não, é só uma blusa que está pendurada, não tem nada demais, não é um ladrão que está invadindo a minha casa, né? Então, veja como a gente tem uma resposta já corporal muito antes de pensar, de ter o cognitivo sobre o que é aquilo. Mesma coisa aí, já a psicoterapia corporal foi evoluindo e foram vindo várias outras técnicas, né? E o TRE, por exemplo, que é o do David, ele fala... Do Berceli, ele fala muito disso. Por exemplo, você está andando numa rua e tá ok, está numa rua escura, andando à noite. De repente, você começa a sentir algo estranho. E aí, você sente no seu corpo alguma coisa acontecendo, você sente que, né, você vai sentindo aquilo. Aí você começa a olhar, analisar, e aí você vê que tem alguém se aproximando. Então, veja, o seu sistema de alerta, a sua resposta corporal, ela vem muito antes de você pensar o que está acontecendo. Você vai usar a sua resposta corporal para tentar entender, né? Então, assim, muitas são respostas reflexas, né? Então, por exemplo, quando você põe a mão na chapa quente, você tira rápido isso, é uma resposta reflexa de defesa do seu corpo. Poxa, seu corpo teve que anos e anos, milhares de anos para construir essa resposta de sobrevivência. Então, tem questões antes da linguagem, né? Antes da linguagem. Antes da linguagem. A gente teve que responder, né, para sobrevivência, ali na pré-história, isso. E depois a gente tem comportamentos de resposta que foram sendo herdados, né, e que depois foram sendo construídos por nós mesmos como uma resposta de sobrevivência também, para que a gente não precisasse ficar pensando o tempo todo, porque pensar é do nosso córtex pré-frontal, e ele é muito custoso, ele gasta muita energia do nosso corpo. Então a gente tem muitas formas de expressar e de elaborar que vão além desta parte do cérebro, porque a gente precisa disso. Imagina se o tempo todo a gente fosse ter economizando energia, né? Se o tempo todo a gente fosse ter consciência, raciocínio, lógico de todas as situações. Isso a gente não conseguiria sobreviver em termos energéticos mesmo, né? Então, ia ser muito custoso. Então, a gente vai tendo comportamentos que vão sendo sistematizados para a gente responder. E o corpo, os gestos, a forma de funcionar, a forma de olhar, a forma de interagir, também são esses comportamentos que já estão automatizados e que aí a gente consegue olhar um padrão de funcionar dessa pessoa. E quando a gente traz isso para análise da terapia, isso é muito rico, porque aí a gente vai usando da mesma forma que as experiências corporais foram construindo um padrão de funcionamento automático, quando a gente traz o corpo para a terapia, a gente vai reconstruindo essa rede neurológica, né, de uma forma das sensações também, que é muito concreta, que é muito rica, né? Rica, porque o tempo todo a gente está sendo estimulado, o tempo todo a gente está tendo sensações físicas. A gente não tem consciência o tempo todo, porque isso, de novo, ia ser muito custoso, mas o tempo todo a gente está tendo sensações físicas, captando, né? O nosso olho, principalmente, está monitorando tudo, né? Na verdade, a nossa primeira forma de controle e de organização, e de troca, e de afeto é o olhar, né? Então, por isso que ele é tão rico, e foi uma das coisas, foi ali do começo disso que o Reich começou a estruturar também a questão do corpo, né?
Porque O Reich partiu disso, né? Sim, como a Flávia falou aqui, o Lowen aperfeiçoou, poliu. Sim, o Lowen aperfeiçoou, deu seguimento à visão do Reich, o Reich ao do Freud, e depois do Lowen, tantos outros, e paralelos a ele também, né? Então, a psicoterapia corporal foi vendo isso, foi vendo toda essa infinidade de coisas legais para a gente trabalhar na clínica, além da fala, né? Toda essa estruturação que pode ser trabalhada. Tati falou aqui, minha terapeuta tinha que lutar porque eu tinha resistência em fazer exercícios em todas as sessões. Isso acontece bastante. Isso acontece bastante mesmo, né? O paciente acaba tendo resistência em fazer o trabalho corporal, porque também faz parte a resistência de não querer mudar, de não querer se confrontar com aquilo, de não querer construir novos caminhos, dar medo. a resistência, ela faz parte de um processo, faz parte de todo o processo de mudança, não só emocional, física também. A gente sempre tem um padrão. Aquilo que a forma de a gente funcionar hoje foi muito custosa para a gente. A gente teve que repetir muito aquilo para se tornar um padrão e ser automatizado. E a gente não precisava ficar criando o tempo todo, gastando muita energia. Então, o nosso corpo, o nosso emocional, o nosso físico, ele não quer abrir mão disso. Poxa, foi tanto tempo para construir isso aqui, eu vou abrir mão? Não, né? Agora você vem aí com uma nova forma de funcionar. Não sei se isso aí é bom. Não sei se você isso tá aí falando vai ter resultado. Você tá falando que vai ser melhor? Assim. Vai gastar tanta energia, será que vale a pena? Né? Então, assim, faz parte do processo, primeiro que faz parte do processo ter a resistência. Segundo que a gente não está habituado a olhar para o corpo, né? A gente está habituado a pensar, raciocinar, ter o controle mental. Agora, perceber o corpo, perceber as sensações, parar para refletir, para dar o tempo de elaboração, isso é muito raro de acontecer, né? Então, é toda uma resistência também do funcionamento social, né, que acaba impedindo a gente de entrar em contato com o nosso corpo, fora as resistências que a gente já tem, né? E aí é isso, é ir sentindo o tempo do processo, né? É ir reconhecendo o tempo dessa construção desse lugar novo. Então, olhar para o corpo traz essa possibilidade também, porque você também vai vendo as mudanças que vão acontecendo. Você vai vendo concretamente essas mudanças acontecendo. Então, por exemplo, a questão da respiração, que hoje é muito falada, mas que, poxa, lá nos anos 40, 50 se falava da respiração. E agora que foi comprovado cientificamente o quanto a respiração ajuda numa crise de ansiedade, o quanto você pode ter uma crise de ansiedade, você pode criar uma crise de ansiedade, é só você começar manipulando a respiração. Rápido, curtinho no peito, você vai ter uma crise de ansiedade. Né? Então, isso foi falado, foi vivenciado, organizado, sistematizado e tratado lá nos anos 50, né, pela respiração com o Freud, com o Lowen, trazendo essa questão. Então, assim, e aí você vai vendo essa diferença, porque aí você vai mudando seu padrão de respiração, você vai vendo concretamente, poxa, olha, eu consigo administrar minha ansiedade através da administração do meu corpo. Mesma coisa a nível energético, porque as pessoas falam, porque é a energia, porque lida muito com energia. É coisa mística, não é coisa mística. É questão básica de biologia celular que a gente aprende no terceiro colegial, no primeiro colegial, sei lá, sétima série, que a gente aprende. Poxa, a energia do seu corpo vem do quê? Vem da glicose, do alimento, não vem das estrelas. Da respiração, não vem. Você vai fazer ATP, você precisa de oxigênio, sabe? Você precisa de oxigênio. Então, se o seu padrão de oxigênio está reduzido, ou porque você não presta atenção na sua respiração, ou porque você tem uma contração muscular que impede essa respiração de fluir, vai reduzir a sua capacidade de pegar oxigênio, você vai ter menos energia, por exemplo. Isso, né? Que aí a gente vê, por exemplo, um padrão de pessoas que têm depressão. Elas têm uma contração muscular, uma dificuldade maior de expandir, de respirar, e isso vai trazendo menos vitalidade, porque é uma questão biológica, orgânica, né? Que está acontecendo ali de redução dessa energia através do oxigênio, da alimentação, da falta de exercício, que vai ampliar o padrão respiratório também. Por isso que a gente sempre fala dos exercícios, sempre pergunta para os pacientes: vocês fazem exercício? Que exercício que você faz?
Porque o exercício, A ele gente, vai trazer essa mudança, né, na a gente percepção. enche o saco dos pacientes, né? A Tati falou aqui, sim, eu vi essas mudanças, e aí a Paula está dizendo, eu estou nessa fase de percepção, exatamente, momentos distintos, né, mas de ter essa volta para casa, né, essa percepção do corpo, porque quando a gente é bebê, a gente tem a percepção a gente está construindo a percepção do corpo, né, lá, de forma geral, o bebê tem, todos eles acabam tendo meio que o mesmo padrão, exceto quando eles têm um trauma de gestação, ou tem ali um trauma de parto. Mas, de forma geral, o bebê tem, todos eles têm o seu padrãozinho ali. E o nosso desenvolvimento seria assim. Porém, o nosso desenvolvimento vai trazendo mudanças, né? Que são muito visíveis no corpo. Sim, sim, né? A gente vai tendo que criar estruturas para lidar com as questões, com as dificuldades, com os traumas que a gente vai desenvolvendo, né? Isso vai trazendo padrões de funcionamento corporal também. Então, por exemplo, uma coisa que o Reich diz é, né, a gente fala das couraças, que são contrações musculares crônicas que existem no corpo como uma forma de defesa desse corpo em cada etapa de desenvolvimento. E ele fala, essa couraça, que esse padrão muscular crônico, ele não acontece, não é uma vez que aconteceu um trauma e você se segurou ali que você vai formar isso. São várias vezes, repetindo aquilo muitas vezes que vai formar essa estrutura. Então, não é da noite para o dia. E a gente sabe disso na neurociência, por exemplo, porque para você criar uma rede, inclusive do trauma, você tem que. É uma rede que se repetiu muito, né? Se repetiu, não foi uma vez só, foram várias vezes que você recebeu Sim. aquilo, que você viu aquilo, que você ouviu aquilo, e que vai construindo essa forma de se defender daquela dor. Né? Isso. Até, né, a Tati fala, minha respiração era curtinha e hoje em situações de estresse a respiração ajuda muito no equilíbrio, né? Respirar fundo, exatamente. Você construiu um padrão de respirar curtinho, que não é o padrão do bicho-homem, vamos falar assim, a gente não respiraria curtinho, né? Você construiu um padrão de respirar curtinho como uma defesa a algo que aconteceu repetidas vezes. E aí a gente pode tentar acessar isso que aconteceu repetidas vezes, mas muitas vezes é algo que ainda não, né, que não tem palavra, que não pode ser lembrado, que não pode ser falado, que não pode ser expressado, mas o corpo vai acessar, o corpo vai expressar, e o corpo vai possibilitar, aspas, se curar disso, né? Construir um novo recurso, voltar para o que é mais saudável, fisiológico. E não consegue acessar porque ou porque é muita dor, então demanda tempo, ou porque foi num momento onde não existiu palavras para aquilo. Antes da Só a linguagem, percepção vamos falar assim. corporal, antes da linguagem, né? Então, o que fica é o registro corporal. Porque no nosso desenvolvimento, pensa uma coisa, gente, a última coisa que se desenvolve no nosso corpo é o cérebro, é o pré-frontal, que é o racional. Ele vai ser concluído com 25 anos. Então, é a última etapa de conclusão de desenvolvimento corporal é o racional, é o cognitivo. É Então, o que menos, até lá, é o que menos sabe da gente. até lá, pensa toda a estrutura que você teve que montar para perceber, organizar, lidar com os estímulos, com os conflitos, com as dificuldades, com as dores, com os prazeres também. Né? Então, todo um aparato para responder esse ambiente para todas as outras partes do corpo, né? Porque a última que vai se desenvolver é o racional, é o cognitivo. Então, Aí veja, a seu gente corpo vai lá, responde de várias formas. a gente Tem vai lá, possibilidades. corta a cabecinha, põe a cabecinha numa bandeja e vamos trabalhar só com a cabeça. Vamos esquecer esse corpo inteiro que desde que antes de você nascer já estava captando e vamos trabalhar com isso aqui que só começou a mesmo, tá pronto com 25 anos de idade. O corpo vem com o sistema pré-instalado para lidar com o mundo e o cognitivo é a cereja do bolo. O cognitivo é uma chavinha, uma pecinha importante, mas o corpo tem todo um sistema operacional aí, todo bem instalado, né? Sim, que está sendo comprovado agora, cada vez mais. Que bom, né?
A gente tem os Eba. benefícios há muitos anos. Já recebemos vários corações aqui. Né? Isso. Agora a questão do corpo. E é muito legal a gente ver isso, porque quando a gente vai explicar sobre isso para um paciente, né, para alguém que não conhece sobre isso, a gente fala, olha, perceba como a sua respiração está ligada com o padrão das emoções, né? Então, percebam vocês agora como está a respiração de vocês agora, assistindo essa live, tendo essas ideias, pensando, sentindo o momento que vocês estão vivendo no dia de vocês. Percebam a respiração. Vocês estão com a respiração tensa, vocês estão com o pulmão cheio de ar, precisa soltar. Como é que está a respiração de vocês? sim. E agora você está falando isso, eu estava lembrando uma vez que eu estava explicando para uma amiga, né? E aí eu estava explicando, eu falei, bom, primeiro pega o ar, leva lá no abdômen, depois o peito, depois solta. E aí ela falou, mas como que você consegue fazer isso? Como você consegue levar o ar lá embaixo, controlado assim, né? Depois o peito, depois solta. Porque é isso, né? É trabalhando para soltar, para ter toda a consciência e conseguir perceber todo o seu padrão de respiração. E quando você... É muito legal, porque quanto mais consciência você tem, quando acontece algo e você percebe que você está segurando ali, você consegue... Peraí, eu tô segurando, a consciência vem, olha, eu tô apertando minha respiração, deixa eu soltar. Ou apertando ou contraindo o padrão muscular do seu corpo, porque no momento de tensão, você vai contrair exatamente a parte do seu corpo que está relacionada com o padrão de resposta, de defesa dolorosa que você tinha ali, né, no seu desenvolvimento. Então, cada um vai contrair uma parte específica do corpo, partes específicas do corpo, diante de uma situação que está sendo pesada, ou que está sendo dolorosa, ou que está trazendo algum grau de sofrimento, porque é a sua defesa primária, né? Você aprendeu a responder, a segurar ali naquela contração para dar conta daquilo que está sendo vivenciado. Mas voltando aí à história da respiração, a gente fala, né, por exemplo, a história da ansiedade, como que o padrão respiratório fica curtinho e no peito, né? Quando a gente está ali na tristeza, a gente fecha o peito, né, e pega pouco ar. Então, veja, lembra que a gente falou da questão da energia do corpo, que vem do oxigênio? Então, veja, quando a gente está triste, a gente se sente meio desvitalizado, né? A tristeza não é algo up, não é algo que você está animado. Pra cima. Né? Pra cima. Você está ali, né, mais rebaixado o seu nível de energia. E aí, coincidentemente, que não é coincidência, o seu peito está mais fechado, mais contraído, pegando pouco ar, né? Quando você está com raiva de alguém, você dá aquela bufada para você poder, preencher, descarregar e soltar, para você não ir lá e brigar com a pessoa e descer o cacete. Isso. Né? Então, vai falando das nossas emoções também, a respiração, né? E é legal que o pessoal está falando bastante aqui de questões de respiração, né? Essa questão da respiração, ela vai trazer muito. Você está triste, seu peito está mais fechado, né? Aí você tem dificuldade de comer, perde um pouco o apetite, o estômago não tem espaço, né? A Flá brincou aqui que o corpo dela está ocupado digerindo, com certeza, e a respiração está no automático. E é isso, é poder mudar os padrões automáticos. A terapia corporal, ela nos ajuda a mudar padrões automáticos do corpo e do funcionamento psíquico. Né? Um adestramento do corpo, exato. A Tati falou, uma amiga dizia, puxa azul, solta vermelho. E a Camila falou, lembrei da minha irmã lá, assopra a vela e puxa a bexiga. Isso, né? Ajuda a reorganizar as emoções. Exatamente, Exato. a respiração ajuda a administrar. Adorei a metáfora da Flávia, que lógico vai trazer um pouco para a brincadeira da tecnologia. A tristeza é o iPhone com 5% de bateria. Os apps estão todos fechados para a bateria não acabar. Exatamente, está funcionando ali no miniminho, só para dar conta das coisas. É isso mesmo. Acho, né? Uma pitadinha aí de terapia corporal para você, claro. Uma pitadinha só, né? Isso. Mas só para abrir um pouco aí o olhar perante isso. Lógico, não tem como a gente falar, né, da nossa pós, mais de 4 anos ali, para a gente começar a aprender sobre isso e a vida inteira estudando e sabendo, mas acho que para vocês terem uma ideia da importância do corpo, da importância de integrar o corpo aos processos, né? Da gente lembrar não vamos dizer nenhuma ferramenta, né? Esse todo que é o corpo, muito antes do que eu pensar, né? Essa propriedade, né? Porque é a sua propriedade, é seu, ninguém vai te tirar.
A única coisa que ninguém te tira é o seu corpo. Agora pensa, Exato. se você deixa a sua propriedade aí solta, sem cuidar. Fica só uma... vou cuidar só dessa parte aqui da minha propriedade. A outra eu vou deixar depreciar ali. Não, ela tá contando muita coisa, né? Uhum. Exato. Lembrei da música da Nina Simone, sobre o corpo, né? Te tiram tudo, mas o corpo não te tira. Obrigada pelo papo de hoje, meninas. Estava com saudades de estar aqui com vocês. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, Camila. Muito bom, Flá, muito bem. A sua onomatopeia eu não vou conseguir nem ler aqui. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais, que isso tenha trazido um pouco mais de reflexão para vocês. Compartilhem o conteúdo, deixem caixinhas, mandem comentários pra gente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje nessa nossa pílula semanal de autoconhecimento. E aí, até a próxima quinta. Corações, corações, corações. Adoro esses corações. Tem foguinho também. Muito bom, que gostoso. É isso. É isso lá. É isso, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Nós é que agradecemos. Beijo. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube, como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer, como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!